Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, que alegria mais uma vez poder estar aqui, trazendo a palavra do Senhor, é um privilégio para mim. E que Deus possa usar esse pobre e fraco instrumento para, nessa manhã, proclamar a verdade do Evangelho. E eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, os versos 11 a 21. Acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter-se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como um gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Amém. Meus irmãos, o nosso irmão Duílio já fez a oração. Meus irmãos, essa carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ela foi escrita com um propósito. E eu já, em outros momentos, os irmãos, só para trazer à memória o que foi dito, Paulo escreveu essa carta porque aqueles irmãos da região da Galácia, a Galácia não era uma igreja específica, mas sim uma região onde havia várias cidades, e nessas cidades foi e Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele havia pregado ali o evangelho aos gentios. Então, nessa região, logo a saída de Paulo, ele vai citar na sua carta que vários perturbadores da seita dos judaizantes se infiltraram ali com o propósito de desvirtuarem o evangelho da graça que Paulo havia pregado àqueles irmãos gentílicos. Aqueles judaizantes, eles diziam: olha, Paulo, ele pregou o evangelho da graça, a fé em Jesus Cristo, sim, mas também isso não é suficiente. Vocês precisam se circuncidar, vocês precisam guardar a lei mosaica, os dias, os anos, para que vocês tenham êxito na salvação. Então eles estavam deturpando esse evangelho, que Paulo vai dizer que eles estavam desvirtuando-se para outro evangelho, que nem evangelho é, no capítulo 1, verso 6 ao verso 9, aqui está dizendo isso aí. E Paulo está perplexo com isso, porque
a mudança daqueles irmãos foi muito repentina. Então Paulo ele escreve essa carta para combater esses caluniadores que, além de desvirtuarem, perturbar aqueles irmãos com outro evangelho, adicionando obras da lei à salvação, eles estavam ainda também caluniando tanto o apóstolo Paulo como também o seu evangelho. E Paulo ele não está tão preocupado aqui com a sua dignidade, ele não está tão preocupado com a sua pessoa. A preocupação dele é justamente por causa do evangelho que está sendo desvirtuado, adulterado. Então ele escreve essa carta. Esses perturbadores, eles diziam que Paulo é um apóstolo não dos 12, ele também nem apóstolo é. Ele é menor, ele é inferior àqueles. O seu apostolado vem de homens. O seu conhecimento, ele aprendeu de homens. E Paulo, logo no prefácio, ele diz que ele não é apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo ele vai continuar defendendo o seu apostolado, ele vai continuar defendendo o seu evangelho, o evangelho da graça. E é por isso que nós chegamos nesse capítulo 2, versos de 11 ao 21. Ele vai continuar falando, contando fatos que aconteceram para mostrar a autoridade do seu evangelho, a autoridade do seu apostolado, que não vinha de homem algum. O conhecimento dele também ele não adquiriu de homem algum. O conhecimento dele veio diretamente do Senhor Jesus Cristo. E ele relata isso nos versos 11 ao verso 17 do capítulo 1. E aí ele começa a contar fatos. É claro que ele está escrevendo aqueles irmãos gálatas, e ele conta fatos que aconteceu no seu ministério para embasar e fortalecer a sua autoridade apostólica. Então, no capítulo 2, versos de 11 ao 21, meus irmãos, Paulo aqui ele vai dar continuidade. Ele vai continuar provando a independência essencial do seu evangelho. Paulo era um apóstolo independente, ele não dependia dos apóstolos de Jerusalém. A sua autoridade é independente, o seu apostolado é independente. Ele não dependia aquelas colunas de Jerusalém, que era Tiago, Pedro, Tiago e João. Então ele vai continuar defendendo a autoridade apostólica. E o que eu quero trazer aqui como tema da nossa exposição nessa manhã, o evangelho da justificação pela fé molda tanto a nossa doutrina quanto o nosso comportamento. O evangelho da justificação pela fé deve moldar tanto nossa doutrina quanto o nosso comportamento. Quem foi justificado pela fé em Cristo deve viver de maneira coerente com o evangelho da graça. Quem foi justificado pela fé em Cristo Jesus deve viver de maneira coerente com o evangelho da graça. Meus irmãos, e aqui nós vamos tirar muitas lições importantes para nós nessa manhã. Como muitas das vezes nós somos incoerentes, hipócritas com aquilo que nós professamos. E nem o grande apóstolo Pedro está livre de deslize, de vacilos, de erros, contrário à sua convicção. O que está acontecendo aqui em Antioquia? Paulo ele vai relatar que quando Pedro ele foi visitar a igreja de Antioquia, Antioquia era uma igreja composta da maioria de gentios. E ali viviam gentios e judeus. Essa igreja foi uma igreja que teve a visão missionária, foi ela que, a partir dela, que expandiu as missões em outras regiões. Paulo, Barnabé eram pastores dessa igreja. E foi a partir dessa igreja que eles foram enviados para pregar o evangelho em regiões fora da Palestina.
E a região da Galácia, provavelmente a Galácia do Sul, foi uma região que Paulo e Barnabé ali pregaram o evangelho. E lá no capítulo 15 de Atos, Paulo ele vai falar do testemunho que ele deu perante aquele concílio de Jerusalém. Houve uma demanda muito importante na igreja de Antioquia, que alguns das seitas dos judaizantes, eles estavam dizendo, os gentios eles precisam se circuncidar, eles precisam guardar a lei, eles precisam se abster de certos alimentos e comidas. Então houve uma discussão em Antioquia, que essa demanda foi preciso ser levada lá para o concílio de Jerusalém, lá onde estavam os apóstolos e os presbíteros. Jerusalém era o centro da religião judaica. A gente pode dizer que Antioquia era o centro da religião gentílica. Então essa demanda foi passada para lá. E lá no capítulo 15 de Atos, os irmãos, nós podemos abrir lá só para a gente trazer base para que a gente traga luz à nossa passagem. Atos capítulo 15. Está dizendo que alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Que irmãos? Os irmãos lá de Antioquia. Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Veja, meus irmãos, aqui um ataque, uma afronta direta à suficiência do sacrifício de Cristo na cruz. Então eles estavam pregando que se não houvesse a circuncisão, segundo o costume de Moisés, eles não poderiam ser salvos. Então essa é a demanda, e Paulo, ele vai fazer uma defesa. No mesmo capítulo 15, versos 7 ao verso 11, capítulo 15, versos 7 e 11 de Atos, depois de ter rolado um grande debate, Pedro e Tiago, eles chegam a uma conclusão. Veja aí no verso 7 do capítulo 15 de Atos. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra. Pedro, ele sempre vai ser colocado aqui como uma coluna da igreja de Jerusalém. Pedro, Tiago e João. Ele tem uma posição de autoridade, de líder. Então ele toma a palavra e vai dizer: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram. E também tem a posição de Tiago, no verso 12 em diante. Diz que depois, no verso 13, que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome. E no verso 19, ele vai dizer que pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes, essa aqui foram apenas as restrições que foram colocadas, que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue deles. Essa foi a decisão do concílio de Jerusalém. Não deve ser posto nenhuma carga sobre os gentios. Eles só devem se abster das carnes sacrificadas a ídolos, das relações sexuais ilícitas e de animais sufocados. Essa foi a única restrição, meus irmãos. E Pedro sabia que judeus e gentios eram um só povo em Cristo. Pedro, ele tinha essa convicção. Lá, a passagem que testemunha que Pedro ele visitou
Cornélio, que era um gentil, fala que ele teve uma visão, que ele viu um lençol descendo dos céus, cheio de animais impuros. E nessa visão, o Senhor mostrou para ele assim: Paulo, ou melhor, Pedro, mata e come. Ele diz: não, Senhor, tu sabes que a gente não pode comer aquilo que é impuro. E Pedro, ele entendeu que aquilo que Deus, ele abençoou, o homem não pode considerar impuro. E estava implícito ali, meus irmãos, que até dentre os judeus, ou melhor, entre os gentios, o nosso Senhor Deus havia escolhido um povo. Esse testemunho está lá em Atos capítulo 10, para você conferir depois. Atos capítulo 10, do verso... Todo o capítulo 10, depois você leia. A situação entre judeus e gentios era muito difícil. Olha o que Pedro vai dizer aqui no capítulo 10 de Atos, verso 28. Ele vai dizer: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. O que Deus purificou, nós não devemos considerar incomum. Então, meus irmãos, veja que o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro, ele sabia que ele não deveria ter nenhum tipo de preconceito com outra raça. E o cenário é esse. Olha o que aconteceu aqui. Pedro, ele vai em Antioquia. Aqui o nome que está registrado é Cefas, mas esse é o mesmo Pedro, o apóstolo Pedro. Ele em Antioquia, ele teve uma atitude que ele precisou ser resistido face a face pelo apóstolo Paulo, porque ele se tornara repreensível. Pedro entendia perfeitamente que entre judeus e gentios não havia mais nenhuma restrição, poderiam comer juntos na mesma mesa. E essa festa que estava tendo era uma festa ágape, festa do amor. A igreja do Senhor estava reunida nesse lugar. E Pedro, ele se reuniu de maneira tranquila, convicta de que judeus e gentios eram um só povo em Cristo. Mas, meus irmãos, acontece um evento que Pedro, ele vem a agir com dissimulação, com hipocrisia. Foi exatamente isso que aconteceu em Antioquia. Pedro sabia, como eu já falei, que judeus e gentios eram um só povo em Cristo, mas por medo dos judeus afastou-se dos irmãos gentios. Olha o que acontece. Com efeito, no verso 12 do capítulo 2 de Gálatas, antes de chegar alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se temendo da circuncisão. A atitude de Paulo aqui, meus irmãos, condenou ele. Ele agiu aqui com hipocrisia, com dissimulação. Temendo os homens, temendo aqueles judaizantes, ele veio a se afastar-se. E Paulo aqui, ele não podia olhar para essa situação e ele fechar os olhos. Ele não podia, porque estava atingindo diretamente a suficiência e perfeição do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo, ele vai continuar dizendo que aquela atitude era condenável. A conduta dele levou não somente ele a fazer isso, mas também, pelo seu exemplo, ele arrastou Barnabé e outros. Veja, igreja. Às vezes as nossas atitudes, ela pode arrastar muitas pessoas. O grande apóstolo Pedro, que sem dúvida nenhuma era um servo do Senhor, mas que vira e mexe, a Bíblia relata que ele pisava na bola, né? Ele vacilava. E ele mais uma vez, ele foi contrário à sua convicção. Ele se afasta, é como se ele estivesse comendo aqui, nós estamos comendo ali. Nós estamos aqui na ceia do Senhor. E quando a gente vê alguém que pode em algum lugar
fazer algum relatório. Olha, o fulano de tal estava sentado com aquele, com aquele. Então ele, temendo isso, ele, o que ele faz? Ele se afasta. Ele se afastou daqueles que ele não poderia se afastar, temendo homens. Irmão, irmã, em algum momento você, por temor de homens, você já negou a sua convicção que você tem do Evangelho da Graça? Em algum momento você já foi incoerente com aquilo que você professa, com aquilo que você prega? O grande apóstolo Paulo foi um grande líder. Ou melhor, o apóstolo Pedro, ele teve essa pisada de bola. E olha o que Paulo faz. Ele não deixa para depois. Ele não vai falar em particular. Foi um pecado público. Foi um pecado notório e precisava ser tratado em público. Não interessa quem for. O ungido de Deus, ninguém pode tocar a mão, é isso? Não. A autoridade final não é Pedro, não é Paulo, não é os presbíteros, não é o pastor Marcos. A autoridade final é a Escritura, é o Evangelho. Então, Paulo aqui ele chama a atenção de Pedro na frente de todos. Porque aquele pecado dele levou até mesmo Barnabé. Barnabé era um cooperador de Paulo entre os gentios. Até Barnabé foi levado, se deixou levar. Então, por que Paulo faz isso? Porque a conduta de Pedro era condenável. A sua própria conduta condenava ele. E o motivo que leva a Paulo a chamar a atenção de Pedro está nos versos 12 a 14. Como eu já li o 12, o 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho. Veja, meus irmãos, o problema é esse, a conduta, o comportamento de Pedro não estava de acordo, não estava conforme a verdade do Evangelho, que judeus e gentios em Cristo é um só povo. Então, por causa dessa afronta à verdade do Evangelho, é que Paulo, ele disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, como vives como gentio e não como judeus? Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Vamos entender o que Paulo está querendo dizer aqui a Pedro. Pedro, tu quando está entre os gentios, tu quer viver como gentios, né? Tu come de tudo, tu se senta com eles. E quando tu está entre os judeus, tu vive como judeus. Por que tu está obrigando os gentios a viverem como judeus? Porque não é que ele professava isso, ele não falava isso, mas a sua conduta dizia isso. A sua conduta, ao se afastar dos gentios, estava dizendo: vocês precisam se circuncidarem para ter comunhão com nós, judeus. Não está implícito isso, meus irmãos? Então Paulo está repreendendo aqui Pedro. Tu está sendo um artista, né? Um ator, né? Tu está se vestindo de um personagem que na realidade não é você. Então, aqui há uma hipocrisia de Pedro. Com essa tua atitude, tu está dizendo para vocês terem comunhão conosco, que é bem-vinda a comunhão, mas vocês precisam se circuncidar. E não é dessa forma que ele deveria agir. Então, esse foi o motivo de Paulo ter chamado a atenção de Pedro naquele momento, meus irmãos, à frente de todos. Sim, há momentos que nós devemos chamar, repreender até mesmo um líder, na frente de todos, à luz da palavra. Isso serve para nós, líderes dessa igreja, né? Irmãos, porque muitos irmãos se acovardam na hora de fazer uma denúncia do irmão que está em pecado. Mas pense que antes de você se indispor com o irmão, antes de você achar que você vai ser mal visto, a verdade do Evangelho está em jogo. Então Paulo, ele não está nem aí, ele não está preocupado com o que vão pensar dele, ele não está preocupado quem é Pedro, quem é Paulo.
Ele está preocupado com a verdade do evangelho que estava sendo ali manchada. Então, Paulo ele afirma que Pedro não procedia corretamente segundo a verdade do evangelho. O problema ali não era o alimento que eles estavam desfrutando, mas sim a conduta, né, que Pedro teve, e Pedro estava construindo de novo um muro que já havia sido derrubado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A separação que tinha, o muro da inimizade entre judeus e gentios, Cristo já havia derrubado no seu sacrifício. Então, por meio do sacrifício de Cristo, ele já havia derrubado e cumprido e abolido as prescrições do Antigo Testamento. Ele já havia feito isso. Todas as prescrições do Antigo Testamento, a lei, ela apontava para Cristo, e Cristo já havia cumprido isso, e por isso que aquelas prescrições dos alimentos e bebidas, a guarda da lei, tudo isso já havia sido prescrita, abolida no sacrifício de Cristo. E assim aquelas regras estabelecidas, que está lá em Levítico capítulo 11, ela já havia perdido a sua validade. E a tradição dos judeus, eles criaram várias prescrições. Inclusive, o Senhor Jesus, ele confronta algumas, né? Quando alguns dos discípulos comiam sem lavar as mãos, entre outras tradições que havia estabelecido. Se aquelas que divinamente havia sido estabelecida pelo Senhor, como é que essas que foram inventadas, né? Esses preceitos humanos também não haveria de cair por terra. Então a situação que Pedro estava colocando aqueles irmãos, ela precisava ser combatida. E o apóstolo ele combate essa hipocrisia do grande apóstolo Pedro. Meus irmãos, o problema era teológico daquela atitude de Pedro. Pedro estava reconstruindo uma parede que Cristo havia derrubado. Se Pedro entendera ou não as reais implicações das decisões do Concílio de Jerusalém, aquela que nós acabamos de ler no capítulo 15 de Atos, que não deveria ser imposto nenhuma restrição aos gentios, uma coisa pelo menos é certa: ele sabia que ao separar-se dos crentes gentios, daqueles irmãos de Antioquia, estaria escondendo suas verdadeiras convicções de que em Cristo Jesus, judeus e gentios é um só povo. Ele estaria fazendo o papel de um hipócrita. Paulo percebeu que Pedro e todos os que seguiam o seu exemplo não estavam caminhando retamente em direção ou em concordância com a verdade do Evangelho. E nós já podemos trazer algum princípio aqui com essa primeira parte. O temor de homens pode nos levar a negar o Evangelho. O nosso comportamento, ele tanto ensina quanto nossas palavras. O pecado de líderes afeta toda a igreja. Quando tratamos pessoas de maneiras diferentes por classe social, aparência, raça ou condição econômica, negamos o Evangelho. Quando buscamos aprovação humana acima da fidelidade a Cristo, imitamos Pedro. Você já tem se comportado dessa maneira, com temor de homens? Por aprovação de homens, você tem negado o Evangelho de Cristo, seja no seu trabalho, na sua família? Nós precisamos, meus irmãos, de líderes que amam a igreja do Senhor. Nós aprendemos que a autoridade é a palavra do Senhor. Pedro, Paulo, os presbíteros aqui reunidos, o pastor da igreja, a sua autoridade é derivada. A palavra do Senhor que é final, ela que deve ser o guia, a nossa instrução. E aí,
Paulo, no verso 15 ao verso 16, ele vai falar que nem judeus, nem gentios, eles têm algum privilégio especial. Paulo ele vai dizer no verso 16 e no verso 16 ao verso 18, ou melhor, 15 e 16, ele diz assim: nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido que em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado diante do Senhor. Essa passagem no verso 15, nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, ela, a princípio, ela é difícil de compreender, né? Mas Paulo aqui ele está querendo dizer, nós judeus que nos consideramos separados, não pecadores como esses gentios, porque os judeus eles se sentiam melhores do que outras nações, se sentiam separados, escolhidos, povo de Deus. E Paulo aqui ele está trazendo, né, a luz esse orgulho, essa glória que os judeus se sentiam em referência aos gentios. Então ele está dizendo, até nós aqui, que não somos pecadores como os gentios aí, não fomos salvos pela obra da lei não, Pedro. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós, judeus, temos crido em Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. Meus irmãos, a salvação não é por meio meritório, não é por obras, não é pelo seu caráter, não é pela sua religiosidade. A salvação é pela fé exclusivamente em Cristo Jesus. Não há judeus, não há grego, não há pobre, não há rico. Todos são justificados, aceitos diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque nem mesmo Pedro, aquele que andou com o Senhor Jesus, que sabia de tudo isso, estava convicto de que o homem não é salvo pelas obras, ele age dessa maneira. Então Paulo está lembrando a ele, você sabe, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. A conclusão de Paulo é que todos, tanto os judeus como os gentios, são colocados num relacionamento com Deus unicamente por meio da fé em Cristo. E aqui, meus irmãos, Paulo ele está apresentando aqui uma grande doutrina da nossa herança reformada, não é? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus. Esse é a bandeira da reforma protestante. O homem não é justificado por obras da lei. A justificação, meus irmãos, ele é um ato judicial. É um ato forense. Decidido, sabe aonde? No tribunal celestial. Deus, o reto juiz, Ele nos considerou justo por causa de Cristo. Quem de nós aqui poderia estar perante esse reto juiz e demonstrar algo meritório, alguma credencial, para que fosse justificado diante dele? Essa ação judicial, meus irmãos, da qual nós éramos réus, nós já estávamos condenados à morte eterna. Não teria escapatória. Nós já estávamos mortos em delitos e pecados diante desse tribunal celestial. Mas esse ato judicial no tribunal celestial, Paulo ele vai trazer aqui que nós fomos justificados, não por obras, não por boas ações,
não por ofertas, não por pagamentos de indulgências, não por autoflagelação, ou não por eu andar quilômetros e quilômetros de joelho. Não foi por isso. E nem é por aí. Não há nada que você possa fazer, crente, que você possa alcançar o perdão do nosso Senhor. Não há nada. E eu falo isso porque talvez entre nós há pessoas que merecem a salvação. Há pessoas que talvez acham que hoje são mais aceitas por Deus porque estão de boa, tiveram uma vida de piedade no dia de hoje espiritualmente estão bem com Deus. Talvez no outro dia não tão bem porque pecou, não. Isso não ganha o favor de Deus se você é melhor hoje. E você não ganha o favor de Deus porque você não foi tão bom assim ontem. Não existe isso. Já está pago, você já está justificado. O ato já foi realizado no tribunal celestial. Você é justificado não por obras da lei, mas mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. Tenha certeza disso, crente. Pedro sabia disso. Ele tinha convicção disso. Mas preste atenção que na nossa caminhada a gente dá vacilada. A gente cai, a gente tropeça, a gente é incoerente. A gente acha melhor do que o outro irmão. Eu não vou estar tão perto daquele ali porque ele não é tão bom assim como eu. Não existe isso. Para o Senhor, todos nós somos um só, no corpo de Cristo, a qual Ele é o cabeça. Que verdade tremenda, né, meus irmãos? Nós somos justificados no tribunal de Deus. E Paulo ele vai trazer isso na própria carta, no verso 15, como nós acabamos de ler. No verso 16, também no verso 3, o verso 8 do capítulo aí, ó. Ele vai dizer que, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Outras passagens também, verso 11, do mesmo capítulo. Vai dizer que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E no verso 13 ele vai dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso próprio lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Que verdade, né, meus irmãos? Nós somos justificados somente pela fé em Cristo Jesus. Era preciso trazer isso à luz, porque a conduta de Paulo, a calúnia dos judaizantes, estavam mostrando que só o sacrifício de Cristo não era suficiente. Só a fé em Cristo não é suficiente para você ser salvo, gentil. Você precisa guardar a lei, você precisa se circuncidar. E Paulo aqui ele está mostrando fatos que aconteceram, não lá entre os Gálatas, mas lá em Antioquia. E ele traz isso à luz, que traz ensinamentos para nós hoje. A justificação ela pode ser definida como aquele ato gracioso de Deus pelo qual, tão somente com base na obra mediadora que Cristo consumou, Ele declara justo o pecador. E este aceita tal benefício com o coração crente. Esse ato, meus irmãos, de trazer, de nos considerar justo é algo que acontece fora de nós. É um ato no tribunal de Deus. É um ato gracioso do nosso Deus para conosco. Na cruz do Calvário, como dito aqui no verso 13 do capítulo 3, Cristo ele se fez maldição em nosso lugar. Por quê? Porque Ele carregou as nossas dores, carregou os nossos pecados. Toda a mazela do mundo foi colocada em Cristo ali na cruz do Calvário. Ele bebeu o cálice da ira de Deus. Naquele ato,
de obediência perfeita, Deus olha e fica satisfeito por aquilo que foi feito. E é por isso que quando nós cremos em Cristo e o consideramos como nosso Senhor e Salvador, Deus te considera justo. Não é que você é inocente, Ele te considera justo. Porque a justiça de Cristo foi imputada a você, crente. E Ele não só perdoou os seus pecados, como Ele também colocou um crédito que é infinito, não vai acabar. O crente, ele jamais vai perder a salvação. E Ele nos considera como filho. Então, passagens como Romanos 3, do verso 20, versículo 24, 28, trata dessa doutrina da justificação. E para nós caminharmos, Deus ele vai declarar justo o pecador exclusivamente por causa da justiça perfeita de Cristo, recebida pela fé. Não é mérito, não é desempenho, é graça do Senhor. Nossa aceitação diante de Deus depende da sua obra perfeita em Cristo, não depende de contribuição nossa. Não precisa. É claro que isso não quer dizer que nós vamos viver de maneira contrária às Escrituras. Uma vez salvo, uma vez justificado, o crente ele vai querer mostrar frutos desse verdadeiro arrependimento. Então o fruto, ele evidencia que você é um salvo. Aquela mesma que Tiago fala na sua carta, né? Pela prática, né? Não é que ele está defendendo que o homem é salvo pelas obras, mas o que ele defende ali é que aquele que foi justificado verdadeiramente, ele vai demonstrar frutos dignos de um verdadeiro arrependimento. Então não confie, irmão, nas suas obras em você. Confie no nosso Senhor. E caminhando já aqui para a parte final, dos versos 18 ao verso 21, Paulo ele vai trazer que aquele que tentar reconstruir a sua justiça por meio das obras, ele vai estar destruindo aquilo que Cristo, ele vai estar reconstruindo aquilo que Cristo já destruiu na cruz do Calvário. Ele vai dizer no versos 17 ao verso 18: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Essa passagem aqui também, ela precisa trazer alguma clareza. Paulo, ele vai, a partir do verso 15, meus irmãos, as pessoas entendem, os estudiosos entendem que Paulo ele tira o foco diretamente de Pedro e começa a trazer essa aplicação não só para Pedro, é claro que Pedro está na sua cabeça, porque foi ele que desencadeou tudo isso, mas ele também começa a chamar a atenção da igreja e de si próprio. E para nós hoje, isso aqui é uma carta que deveria ser encaminhada para as igrejas. Então ele vai dizer que isso serve para todos nós. A salvação não é pelas obras, é pela fé em Cristo. E aí ele vai dizer no verso 17 que mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Provavelmente aqui os judaizantes que estavam acusando Paulo de estar negando a lei, negando aquelas restrições alimentares, negando a circuncisão, eles estão dizendo, esses aí que confiam em Cristo, eles estão negando a lei, eles não guardam as dietas, eles não fazem a circuncisão. Paulo está negando tudo isso, então ele está dizendo, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, porque os caluniadores estavam dizendo, esses aí são pecadores. Eles estão usando a desculpa de que a salvação, a justificação é em Cristo para não cumprirem a lei. Então ele diz, nós fomos achados pecadores. Dá-se-á então o caso de que Cristo é o ministro do pecado? Então é isso? Se nós estamos usando uma desculpa de que nós não precisamos praticar a lei e nós fazemos o que nós estamos fazendo, então Cristo é o promotor do pecado. Não é isso? Ele diz 1000 vezes não. Não é isso.
Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Meus irmãos, quem estavam transgredindo a lei eram aqueles que tentavam reconstruir aquilo que eles já haviam destituído. Porque os rudimentos pobres e fracos que Paulo aqui está citando era a lei. Guardar a lei era algo muito difícil. É um fardo muito pesado. Se você for ler os 10 mandamentos ali, que é um resumo da lei de Deus que revela o seu caráter, leia os 10 mandamentos para ver se você consegue cumprir aquilo. Não tem como cumprir. Mas Cristo já cumpriu isso. Então, não era Paulo que era o transgressor. O transgressor era aqueles que estavam tentando reconstruir aquele que já foi destruído em Cristo. Até mesmo Pedro estava tendo esse comportamento. Então, o verdadeiro transgressor é aquele que tenta reconstruir aquilo que o Senhor Jesus já havia destruído pela sua obra perfeita. Se tinha um camarada aqui que deveria se gabar da sua vida de piedade, era Pedro, né? Ou melhor, era Paulo. Lá em Filipenses, capítulo 3, na parte 4b, ele vai falar lá: se tem alguém aqui que pode se gabar da lei, esse alguém sou eu. E Paulo, ele vai considerar tudo aquilo que ele havia conquistado, todo o conhecimento, todo o seu zelo, ele considera como refúgio. Pela sublimidade do conhecimento de Cristo, Paulo não era louco de querer reconstruir aquilo que que o Senhor já havia destruído. Pela lei, nós éramos escravos. Nós estávamos debaixo de um jugo pesado. Paulo está dizendo aqui, nós não tínhamos condições, nós transgredíamos diariamente essa lei. E aí ele vai responder que o verdadeiro erro seria reconstruir o sistema de salvação pelas obras. Isso seria transgredir a lei do Senhor. Se vocês, judeus, até mesmo Paulo, ou melhor, Pedro e Barnabé, voltar aos méritos da lei para conseguir a justificação, torna-se transgressor. E Paulo, ele conheceu a luz de Cristo na sua vida. Lá na estrada de Damasco, foi quando Cristo apareceu a ele, e ali ele teve a sua liberdade, a verdadeira liberdade que ele procurava, ele encontrou em Cristo. Não era na lei, muito pelo contrário, a lei era um fardo pesado. E Paulo sabia que não tinha condição alguma de cumprir a lei perfeitamente, somente Cristo. Hoje, meus irmãos, reconstruímos esse sistema quando pensamos: Deus me ama mais quando eu faço tudo certinho. Se eu falhar, Deus deixará de me aceitar. Minha espiritualidade, ela depende de meu desempenho. Nós, em algum momento, já pensamos assim? Se nós já pensamos assim, esses pensamentos, eles negam a verdade do Evangelho. E no verso 19 a 20, Paulo vai nos dizer que o crente, ele vive unido a Cristo. Ele vai dizer: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Em que momento foi que Paulo foi crucificado? Foi quando ele aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Esse foi o momento que ele foi crucificado com o Senhor. E Paulo, ao dizer isso, meus irmãos, ele está desconsiderando tudo aquilo que ele havia alcançado por méritos. Porque, aos olhos humanos, o comportamento de Paulo era invejável. A sua conduta, o seu zelo para com
a sua religião, que ele era da seita dos fariseus, ele era irrepreensível. Mas ele entendeu que tudo aquilo não havia nenhum mérito diante do Senhor. Ele reconheceu que era mediante Cristo Jesus que ele poderia alcançar a sua salvação. E é por isso que ele diz: mediante a própria lei eu morri. Aquela lei que eu tentava seguir, que eu tentava obedecê-la, eu vi que era impossível de cumpri-la. Mas por meio de Cristo eu morri para ela, porque Cristo cumpriu perfeitamente essa lei, e nele eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Esse deve ser o nosso sentimento. A nossa identidade agora está em Cristo, é a nova identidade que nós temos em Cristo. Se nós morremos com Cristo, nós devemos também viver. E esse viver é agora, é o hoje. Por meio das nossas atitudes, devemos mortificar todos os dias o nosso pecado, que todos os dias tenta tomar o controle do nosso coração. E ele vai dizer, meus irmãos, que a união com Cristo é uma das maiores doutrinas que nós podemos compreender. A teologia reformada, ela compreendeu. Quando Cristo morreu, o velho homem morreu com ele, a nossa velha natureza. Agora nós vivemos uma nova vida. Nossa identidade não está em nosso passado, está em Cristo. A nossa força não vem de nós mesmos, como Paulo compreendeu perfeitamente. Ela vem de Cristo, porque Cristo vive em nós. A vida cristã, ela deve ser uma vida de dependência diária do Filho de Deus. O cristão, ele não vive tentando conquistar o favor de Deus, mas ele vive porque foi aceito por Deus. É claro que nós não devemos viver de maneira deliberada, mas nós devemos viver todos os dias buscando fazer a vontade de Deus, embora nós não vamos conseguir. Mas eu vou fazer isso não porque eu quero ser aceito diante de Deus, mas porque Deus me amou. E agora eu, de maneira livre, voluntária, eu vou tentar fazer a vontade de Deus Pai, porque Ele me amou. É por isso que nós devemos praticar as boas obras, amar o irmão, por causa daquilo que Cristo já fez por nós. Não é tentando buscar algum mérito diante do Senhor. E Paulo, ele vai terminar dizendo: logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Dependência total do Senhor Jesus Cristo, confiando somente nele. E ele vai dizer que ele não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se a justiça pudesse ser alcançada pela lei, Cristo morreu em vão. É o que está escrito aí. Portanto, Paulo está dizendo a Pedro e Barnabé e a todos os irmãos ali presentes, e também a todos nós nesse momento, que naquele dia, aquela festa, aquele dia de culto, esse evento aconteceu num dia de culto em Antioquia. Aos Gálatas que se deixaram influenciar pelo judaizante, e certamente também serve a nós, ao homem moderno, que imagina que está fazendo algum bem, dando a todos o que lhe é devido, será salvo. E a todos Paulo diz que se deve fazer uma escolha definitiva, ou seja, entre a salvação pela graça, entre a salvação pela graça e a salvação por meio das obras da lei. Você deve escolher a salvação por meio de Cristo ou por meio do próprio eu. Paulo, ele vai dizer: se eu estiver escolhendo a salvação pelo meio do próprio eu vou anular aquilo que Cristo fez na cruz. Mas eu escolhi viver pela graça. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, se a justiça alcançada diante de Deus é mediante as obras, pelo aquilo que eu faço, segue-se que Cristo morreu em vão. Paulo aqui, ele
confronta aqueles judaizantes, confronta Paulo, confronta Pedro e confronta Barnabé, dizendo se eles tentarem buscar a salvação por meio das obras, eles estão anulando a cruz de Cristo. E segue-se que Cristo morreu em vão. Meus irmãos, Cristo não morreu em vão. A sua obediência, o seu sacrifício, ele foi perfeito na cruz. Ele é suficiente. Não precisa ser complementado, não precisa ser suplementado. Você que está aqui hoje, você foi alcançado pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Não precisa fazer nada, crente. Você só precisa crer, se arrepender dos seus pecados e seguir a Cristo. Mas não faça isso só com os lábios, faça isso também com o seu comportamento, com a sua atitude, com as suas ações. Não menospreze aquele irmão que é inferior. Não se ache melhor do que ninguém. Não tenha temor de homens. Se algum irmão precisar ser repreendido e esse pecado ele for público, repreenda ele, à luz da palavra, na frente de todos. Paulo ele não dispensou Pedro, né? Ele chamou a atenção e aquilo foi bom, sabe por quê? Porque aquilo trouxe aprendizado para a igreja. Se Paulo não tivesse feito isso, talvez hoje os cristãos seriam somente um braço do judaísmo. Porque nós precisaríamos confiar em Deus e também praticar as obras. Mas graças a Deus que não. Graças a Deus que nós não precisamos mais se submeter ao jugo da lei. Veja que eu não estou dizendo que nós não temos que cumprir os mandamentos, não. É claro que uma vez você transformado, você vai querer fazer a vontade de Deus. Mas quando nós achamos que a salvação é por meio das obras, nós estamos fazendo o quê? Anulando a cruz de Cristo e dizendo que Cristo morreu em vão. E não morreu em vão. Graças a Deus que a sua morte, ela pagou pelos nossos pecados e nós somos considerados justos diante de Deus. E para trazer a conclusão aqui, meus irmãos, Pedro ele era um grande apóstolo, mas precisou ser corrigido porque sua conduta negava aquilo que sua boca pregava. Paulo nos lembra que o evangelho deve governar toda a nossa vida. A justificação pela fé não é apenas a porta de entrada da vida cristã. Ela é o fundamento sobre o qual caminhamos todos os dias. O chamado desta passagem é claro. Não anulemos a graça de Deus, vivendo como se nossa aceitação dependesse do nosso desempenho. Vivamos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Essas passagens dos versos 11 a 21, Cristo está no centro. Essa mensagem ela aponta para Cristo como o único fundamento da nossa aceitação diante de Deus. Ele viveu a justiça que não podíamos viver, morreu a morte que merecíamos e ressuscitou para nos dar uma nova vida. Unidos a Ele, pela fé, somos declarados justos e capacitados a viver de modo coerente com o Evangelho da graça. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos bendizer e louvar o Teu nome, ó Pai, porque a Tua graça nos alcançou. Nós, pecadores miseráveis, que éramos filhos da ira, estávamos debaixo de maldição, do castigo eterno. O Senhor, pela Tua livre graça, na eternidade escolheu nos salvar para sermos um povo do Seu pastoreio. Nós Te louvamos, ó Pai, pela salvação que temos em Cristo, exclusivamente em Cristo.
a justificação que foi imputada a nós por causa do sacrifício perfeito de Cristo. Obrigado, ó Pai, porque diante do tribunal celestial foi imputada a justiça de Cristo e nós somos considerados justos diante do Senhor. A salvação, ela está garantida por causa da obra, por causa da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nele, os nossos pecados foram perdoados e nós só confiamos nisso, ó Pai. Não há nada de bom, não há nada que nós podemos apresentar diante do Senhor para merecer tamanha graça. É somente pela fé em Cristo Jesus. Essa fé que nem é nossa, é um dom de Deus. É um instrumento pelo qual nós tomamos posse da salvação. Aplique essa palavra, Senhor Deus, ao coração da Tua igreja aqui presente. Que nós possamos entender. Ajuda-nos a sermos coerentes com aquilo que nós professamos, com aquilo que nós pregamos. Que a nossa vida, que a nossa conduta possa ser um testemunho vivo da graça salvadora em nós, por meio de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio da palavra. Obrigado porque, como Pai, o Senhor nos pastoreou nessa manhã. Nós queremos assim, Senhor Deus, bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem todo o mérito, toda a honra, toda a glória. Porque somente nele, somente Ele é o único caminho que o homem pode alcançar a salvação. É por isso que nós te louvamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.